aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o livro Contrato em Las Vegas, da autora Olivia Ovie-Price. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, então, com essa dica que tem 347 páginas. Em Contrato em Las Vegas, nós vamos conhecer o Leah. O Leah, ele é filho do dono do Cassino Luke. Ele, gente, ele viveu a vida dele enfurnado naquele cassino. Então, a vida dele é aquilo lá. E ele quer um dia poder ficar no lugar do pai dele quando o pai dele se aposentar. Por isso, todas as regras que o pai dele impõe, ele cumpre. Ele, na visão dele, já está preparado para tudo aquilo ali. Mas o pai dele sempre impõe algo a mais. E a última da vez foi chegar para ele e falar assim, então, meu filho, chegou o momento da minha aposentadoria. Então, você será nomeado ali o todo-poderoso desse local. Porém, você precisa se casar. Antes disso, você não terá nada. E se você não se casar, rapidinho, eu vou vender para o primeiro que der a melhor oferta. Ele fica indignado, ele fica revoltado, porque ele se preparou tanto, gente. Como que o pai dele vai vender para alguém que ele nem sabe direito quem é? E dessa forma, ele acaba tendo que se render e, sim, procurando uma noiva para se casar. Ele acaba indo atrás da nossa Maia, mas não com pedido em casamento. Ele vai porque ele sabe que ela é formada em advocacia, porque no currículo dela tinha que ela era advogada. Por mais que ela não tenha exercido a função muito tempo, a não ser do estágio obrigatório. Mas mesmo assim, ele acredita que ela possa redigir ali um contrato bom, no qual tanto ele vai sair ganhando, quanto a sua esposa, por contrato, também vai sair ganhando. Ela não aceita no primeiro momento, porque o encontro deles não foi muito bacana. O primeiro encontro deles, que foi quando ela chegou lá para pedir uma oportunidade para a vaga de cantora, e ele foi muito frio, ele foi arrogante com ela. E desde então ele vem tratando ela dessa forma há 2 anos, gente, que ela trabalha lá. Então, quando ele vem pedir ajuda, a primeira coisa que ela faz é gargalhar, né? Porque fala assim, gente, ele me pedindo ajuda? Ele que nunca gostou de mim, ele que sempre me maltratou? E depois, quando ele explica a real situação, que ele precisa da ajuda dela, que ele só confia nela, porque ele não vai confiar em um advogado da família, enfim. Ela acaba meio que amolecendo. E quando ele fala para ela o que está em jogo, se ele não conseguir se casar, aí cai a ficha. Porque ela sabe que se outra pessoa comprar ali o local, pode acontecer que ela fique sem emprego. Então, assim, ela fala, ok, vamos lá. Só que eles vão junto elaborar esse contrato. Eles começam lá. E, de repente, gente, acontece uma situação que eles resolvem se casar. Resolvem não. Eles acordam casados. Eles acordam casados. E agora eles vão ter que viver esse casamento. Não tem como fugir disso. Eles estão casados de aliança e tudo, gente. Então, assim, eles começam a fingir que eles realmente são um casal. Ela vai ter, assim, um pouquinho de dificuldade para contar para a melhor amiga dela, para Jennifer. Porque, gente, todo mundo sabe que ela odeia o Leah, né? Como que ela parece casada com o Leah? O Leah vai contar pro seu pai, levando ela junto, mas o seu pai, assim, tudo ok, a partir de hoje, então, o Luke é seu. Porque, no fundo, gente, o pai dele sabe que ele ia fazer isso. O pai dele sabe que ele não amava ninguém para estar pedindo em casamento, que ele não namorava ninguém. Ele tinha, sim, os seus casinhos, os seus sexos casuais, mas nada que fosse a fazer com que ele escolhesse uma delas para casar. O pai dele sabia, mas o pai dele tinha um motivo para obrigar ele a casar, que a gente vai descobrir lá no final, entendeu? Então o pai dele não ligou com a escolha dele. Ainda mais que ele conhece a Maia, sabe que Maia é uma boa pessoa. Maia ela é de descendência colombiana, ela tem a família dela, que é uma família, assim, muito amada, uma família muito querida, uma família muito unida, e ela é muito divertida. O sonho dela é ser cantora. Ela se formou ali, bateu o diploma de advogada para apresentar para a mãe dela, para fazer a mãe dela feliz. Mas, no fundo, ela nunca quis isso. Então, ela vai, sim, morar com o Leah. O Leah agora tem a casa dele invadida, não só por ela, mas como a cachorrinha pincher dela, que ela chama de diabo, porque a bichinha não deixa ele em paz.
E depois ali ele vai conseguir fazer com que a cachorrinha se renda a ela. E isso vai render muitas risadas, porque a nossa Maia não acredita que ela se bandiou pro lado do inimigo. Ela vai pro Luke e ela não quer ser tratada diferente por ser a esposa dele agora. Então ela tem que lutar contra isso também, para que ninguém comece a dizer que ela está onde está por ser esposa dele, então ela vai ter essa batalha, ele vai ali cuidar dos negócios, mas uma coisa começa a mudar na vida dele. Ele sempre foi focado no trabalho, ele nunca largou o trabalho por nada. Só que ele começa a negligenciar de certa forma por conta da Maia, porque ele quer fazer a Maia feliz. Ele passa a conhecer um pouco mais ela, por mais que eles vivam como cão e gato, por mais que eles inventam história um do outro, por mais que eles inventem apelido um pro outro, por mais que eles ficam instigando um ao outro, cutucando um ao outro, ele começa a cuidar dela, ele começa a ouvir ela, ele começa a enxergar os sonhos dela. Então você vê uma relação e nascendo assim aos poucos. Você vê ele se divertindo, você vê ele se divertindo com a cachorrinha. Então você vê a atração entre eles aumentando, você vai acompanhando tudo isso. E vai chegar um momento que fica nítido que eles querem ter ali uns beijos, uns abraços, umas pegadas, que eles começam a se imaginar assim, como seria. E aí, quando tudo acontece, é uma maneira bem inusitada. Porque ela é apaixonada por novela, ele ainda faz algumas coisas para ela poder assistir a novela dela. E ela fala algumas coisas sobre essa novela, porque ela gosta tanto, tal. E ele fala de séries, ela também fala de umas séries, eles falam, vamos assistir tal série que você nunca assistiu, e você assiste a minha que nunca assisti. Porque é totalmente diferente o pensamento do outro, gente. O que ela gosta, o que ele gosta é totalmente diferente. Eles começam a assistir, começam a trocar mensagem, falando sobre a situação, porque o que ela pediu para ele assistir é tranquilo. Agora, o que ele pediu para ela assistir é um pouco hot, é um pouco caliente. Tanto que ela não quis assistir com ele. E isso faz com que, né, ela fique um pouco assim, pegando fogo, se é que vocês me entendem. E aí, depois, de um determinado momento, ela não tá conseguindo dormir, porque será, né? E aí, gente do céu, ela resolve mandar uma mensagem para ele. Ele fala que tá acordado, ela fala, então vamos conversar, conversa vai, conversa vem. E aí eles entram ali num momento mais íntimo, umas conversas mais quentes. Ele começa a dar comandos. E aí, gente, ele leva ela a ápice só nos comandos. E depois disso, é óbvio que não vai ter como que eles não vão se entregar realmente em carne e osso. Já que ali virtualmente foi tão bom, por que não participar ali e viver a cores? E eles vão começar então a ter um relacionamento. Só que vai ter um determinado momento que vai ter uma ocorrência lá, que ele vai ficar muito puto com ela, eles vão acabar brigando. E é a primeira vez que ele vai pensar nela de forma diferente, é a primeira vez assim que ele vai se arrepender de algumas coisas que ele falou. E ele se depara com ela chorando, com ela assim, arrasada. Ele acredita que ele magoou muito ela, mas aí é porque aconteceu alguma coisa com um membro da família dela. Ai, gente, é muito lindo a forma que ele se portou a partir desse momento. Como ele consolou, como ele acolheu, como ele foi com ela até a família dela, como ele se portou lá, como ele, sabe, gente do céu, ele foi assim fundamental nesse momento que ela precisava de alguém. Mas, realmente, é nesse momento, depois deles viverem tão intensamente, acho que 2 ou 3 dias, não me recordo, ali com a família dela, ela vendo ele com outros olhos, é que caiu a ficha do que ela estava sentindo por ele. É que ela começou a repensar no que ela queria para a vida dela, no que ela precisava fazer e como que ela faria estando apaixonada pelo Liam, porque ela sabia que não era recíproco. E aí ela toma uma decisão assim bem drástica. E o pior, quando ela vai comunicar a ele, porque ela não vai conversar, ela não vai pedir para ele uma opinião. Não, ela chega e dá o veredito do que ela vai fazer. Ele simplesmente fala ok, dando a ela realmente a ideia de que ele não está ligando para ela, que ela foi apenas mais uma na cama dele, como tantas as outras. Cara, ela fica arrasada. Ela fica assim... Nossa, ela fica muito mal, porque tudo que eles viveram juntos, que não foi pouca coisa, todas as coisas que ele abriu mão por ela, sabe? Como assim? Ele simplesmente falou tchau. Não tem lógica isso.
E ela sofre, e aí ela toma mais uma atitude na vida dela. Ali ela toma atitude na vida dela pensando em tudo que ela viveu. Pensando no que a mãe dela queria, no que ela fez ao contrário, no que ela tinha que fazer para poder esquecer o Liam e principalmente para fazer com que a mãe dela sentisse orgulho dela. Que ela acredita que a mãe dela não tem orgulho dela. E ela tá prestes a fazer isso, ela tá decidida, e aí é onde o Liam volta para falar com ela. Porque nesse tempo que eles ficaram separados, que foram alguns dias, ele começou a analisar a sua vida como um todo. Foi que ele começou a enxergar tudo que ele viveu antes Maia e agora com a Maia. E principalmente como ele está agora, que ele está sem a Maia nos braços dele. Só que ele culpa tudo isso ao pai dele. Ele culpa a infelicidade dele, a infelicidade da Maia, ao pai dele, porque foi o pai dele que obrigou a casar. Ok, o seu pai te obrigou a casar, mas o seu pai não escolheu ela para você. Escolheu? Não escolheu, você que escolheu ela. Então, assim, você não tem que culpar o seu pai. E ele vai tirar satisfação com o pai dele. E é ali que ele fica sabendo o porquê que o pai dele obrigou ele a casar. Ele fica sabendo, ele fica sabendo não, né? Ele começa a enxergar algo que ele não tinha enxergado antes, porque o pai dele faz ele enxergar algo muito importante. E assim é onde ele toma a decisão de conversar com ela e ver como que vai acontecer daqui para frente. Porque o que ele sente por ela, o que ele está proposto a fazer com ela, o que ele tem para dar, e ele quer saber a mesma coisa, o que ela sente por ele, o que ela tem para dar para ele, para saber se realmente eles podem ficar juntos, se realmente eles já podem já se casar, né? Apesar que eles já são casados. Ou se não, se o melhor é eles se afastarem e com calma. Então eles vão ter essa conversa, e é uma conversa assim, aonde eles vão colocar todas as emoções deles, aonde eles vão mostrar realmente o que foi aquele casamento. E depois que eles têm esse acerto de contas para saber como que vai ser daqui para frente, então aí a autora ela vem contar os detalhes do casamento dos dois. E foi hilário, assim, o casamento dos dois, gente. Gente, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas, porque senão a gente pode fazer besteira igual esses dois fez. Que deu certo no final, deu, mas poderia ter sido um desastre, né? Então, assim, é uma história divertida, é uma comédia romântica, no qual vem falar sobre as mudanças que ambos fizeram um com o outro, porque ela fez ele ver a vida de uma forma que ele nunca pensou que veria. Ele também fez ela enxergar de forma diferente. E o mais bacana é a conversa que ela vai ter com a mãe dela. Que tudo que ela imaginou, que a mãe dela pensava sobre ela, não era nada daquilo. A mãe dela respeitava uma decisão dela, sem saber o real motivo que fez com que ela tomasse o rumo que ela tomou na vida dela até aquele dia. Então eu vou deixar vocês com essa dica, Contrato em Las Vegas, que vale a pena você estar conferindo. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.